Quantas atrações de Buenos Aires eu consigo visitar em 32 horas? Comprei uma passagem para Santiago do Chile que fazia uma longa conexão em Buenos Aires, tanto na ida quanto na volta, e ao todo foram 32 horas na cidade. Então eu resolvi lançar esse desafio, e no final eu acho que vocês vão se surpreender, porque eu ao menos me surpreendi. São 10h45 da noite e eu acabo de desembarcar aqui no Aeroparque em Buenos Aires. Foi rapidinho aqui a imigração, não sei lá, não levou nem 10 minutos. E se tu quiser saber mais informações de o que precisa para entrar aqui na Argentina e várias outras dicas para otimizar essa viagem, no meu último vídeo aqui no canal, eu fiz um vídeo só de dicas aqui da Argentina. Então assiste lá, eu vou deixar a recomendação no final desse vídeo. Eu vim no voo da Aerolíneas Argentinas, direto de Porto Alegre, e não tinha nada de comida. Eu tô morrendo de fome. Eu vou agora para Palermo. Daqui para lá eu poderia pegar um táxi, eu poderia pegar um Uber. Certamente esse seria o mais barato para fazer esse trajeto. Mas como eu não quero perder um segundo aqui, eu tô morrendo de fome também. Contratei o RR Translados, que é um serviço que eu já contratei em 2020. Conheço eles já eles fizeram o meu trajeto para Ezeiza da última vez. E o serviço foi feito com muita qualidade. Então eu entrei em contato com ele já desde Porto Alegre. A gente já sai do Brasil com tudo esquematizado. Essa empresa é do Argemiro, ele é um brasileiro. Então é muito fácil, a gente chega aqui, é muito prático. E já evita de a gente já sair aqui caindo em golpe, essas coisas assim, né? Então vamos embora. Eu já encontrei eles porque eles já mandam até foto do carro antes. Então a gente já sabe até quem é antes de chegar aqui. Então eu acabei pegando o carro aqui por volta das 11 da noite, mais ou menos. Tá marcando que eu vou chegar ali pelas 11h18 no El Santa Evita. É um restaurante de culinária argentina, então eu vou chegar chegando, né? E exatamente 11h17 eu tô desembarcando aqui, no Santa Evita. E a minha confiança é tão grande aqui na RR Translados que eu acabei deixando a minha mala no carro deles para ele me trazer amanhã e assim otimizar ainda mais meu tempo. Eu não preciso nem voltar para buscar minha mala. Vou ficar só com essa mochila aqui andando pelas ruas de Buenos Aires amanhã. E é isso aí, amanhã eles me pegam e a gente vai para o aeroporto para continuar a viagem lá para Santiago, depois eu volto para cá. Vamos conhecer o Santa Evita. Fui recebido já assim, que beleza, já com vinho, um Malbec. Eu já pedi umas empanadas porque tô morrendo de fome e a empanada é clássica aqui, né? Uma empanadinha de carne. Eu aprendi com a Paola Carosella que isso aqui não é queimado, tá? Isso aqui é assim mesmo, no Masterchef. O garçonete chegou aqui e falou assim, isto é para batir, morder e absorver, porque ele é bem rugoso, bem suculento. É bem rugoso. E a massa é uma delícia, o sabor também fantástico, muito suculento e bem quente. E aqui com o prato principal, peguei um matambrito al cerdo, que é porco, né? Matambrito de porco já tem lá no Brasil. E olha que delícia, vamos ver, tá bem suculento. E eu sempre deixando cair as coisas. Aqui parece ser um pesto, né? É pesto? Muito bom. Anota essa dica, hein? Santa Evita. Santa Evita. Delicioso. Saúde! Saúde! São 1h15 da manhã. A gente saiu de lá 1h. Estamos agora em Villa del Parque. Vamos dormir um pouquinho, dar uma descansada para amanhã voltar com tudo para curtir Buenos Aires. Buenos dias, Buenos Aires. Bom dia, Brasil. 8h15 da manhã. Tô acordando agora aqui até um pouquinho tarde, já tomei banho, mas tô pronto para sair. Dormi aqui na casa da Graça e queria agradecer a ela pela estada. E agora vou direto pro centro procurar um lugar para tomar café da manhã. Bom dia! Tchau! E aqui chegamos desde 1930 Los Galos. Gracias. Então comecei aqui com bem clássico, medialunas e tostadas. E tem diferença aqui de tostadas e tostados.
A tostada é essa torradinha assim, e o tostado é como se fosse o misto quente ou a torrada, como a gente chama lá no sul. Vamos começar aqui pela Media Luna, porque olha a massa dela, eu já provei uma aqui, que na verdade eu fiz um vídeo que não gravou, então tô gravando de novo. Mas sério, olha a massa dessa Media Luna, é maravilhosa. Olha isso aqui. E ela é docezinha por fora, tem uma certa consistência crocante, e por dentro, olha aqui, que beleza. Ah, e uma coisa importante aqui do pão é que ele é de fermentação natural, massa madre, então é muita qualidade. De viagem. Sente a crocância. São 10h15 da manhã, depois desse belo café da manhã. Eu quero resolver agora é a questão da minha internet, que eu não vim com a internet do Brasil. Eu tô chegando aqui na Claro. E para ver quais são as opções de internet por lá, assiste ao meu vídeo anterior que eu explico em detalhes. E o link tá nos cards. São 10h45, saí da Claro agora. E agora sim vamos curtir Buenos Aires. Eu fui na Claro aqui da Corrientes e essa é como se fosse a Broadway lá de Nova York, aqui onde ficam os teatros e tudo mais. E eu já tô aqui avistando o Obelisco. E o Obelisco é um monumento que foi criado exatamente onde foi hasteada a primeira vez a bandeira da Argentina aqui em Buenos Aires. O Obelisco fica aqui ó, na 9 de julho, que é uma das avenidas, ou a avenida mais larga do mundo. E eu tô atravessando aqui. Aqui de um lado é o Obelisco e do outro esse símbolo clássico aqui do BA de Buenos Aires. Ó galera, e fica a dica aqui ó, o pessoal tá todo mundo ali na fila pra tirar foto, pra ficar bem na frente do BA ali. Mas aqui ó, meus amigos brasileiros que estavam aqui comigo, tirando foto nesse cantinho aqui, aí eu falei, ah não, é aqui mesmo que eu vou tirar, aqui tá perfeito, ó, porque a gente pega o BA, pega a bandeira da Argentina e o Obelisco. Então vamos seguir nossa rota, Obelisco já check, e vamos seguir que a gente tem pouco tempo, já são 11h10 da manhã. A próxima parada já é do lado aqui do Obelisco, que é um dos teatros de ópera mais importantes do mundo, que é o Teatro Colón. Ele não é só importante, mas ele é muito bonito, muito bonito. É impressionante a arquitetura dele aqui por fora, deve ser mais bonito por dentro, infelizmente não vou poder entrar, não vou ter essa oportunidade, fica pra próxima. Seguindo aqui pela 9 de julho mesmo, eu tô conseguindo aproveitar muito, mesmo fazendo por conta esse passeio, porque eu tô seguindo o roteiro que foi desenvolvido pelo Três Viagens e eu tô ajudando eles agora a complementar nessa viagem com as minhas informações. E esse roteiro que eles já tinham criado já tá maravilhoso, tá otimizando muito o meu tempo. Eu não tenho muito tempo aqui, como vocês sabem, então cada segundo é precioso e já ter esse roteiro aqui tá me ajudando muito. Tem informações preciosas lá com relação ao câmbio, várias dicas que vão nos livrar de vários perrengues. E além disso, quem compra o guia ganha um acesso a um grupo de WhatsApp, já tá cheio de gente lá. E todo mundo que vem pra cá acaba acrescentando com mais informações, mais dicas. A gente tá sempre discutindo lá atualizações e coisas que acontecem aqui em Buenos Aires. A gente tá lançando a versão 2.0 desse guia com as minhas dicas junto. Eu vou atravessar a rua aqui. Ah não, deu certo, abriu o sinal. Com as minhas dicas junto, então vai ter bastante dica de restaurante também diferentes. E então vou deixar aqui um QR Code para vocês acessarem o guia. Deem uma olhada, que foi feito com muito carinho, tem muita informação legal, principalmente assim para quem está viajando por conta, vale muito a pena. É um precinho que vai fazer tu ganhar muito tempo na viagem. Estou chegando aqui em frente à Galerias Pacífico, eu consigo entender por que ela é um ponto turístico. Eu não tinha vindo aqui ainda da outra vez que eu vim para Buenos Aires. E é uma obra de 1888, projetada em 1888 e finalizado em 1894, então vai mais de 100 anos de história já, e é uma obra arquitetônica muito bonita. Vou mostrar agora aqui pra vocês, eu tô realmente impressionado. Olha só a beleza desse lugar aqui por dentro, esse não vale o passeio aqui. Me lembrou bastante as galerias lá da Bélgica, lá de Bruxelas, ou a Galeria Vittorio Emanuele, lá de Milão também. O legal aqui de vir na Galerias Pacífico é que a gente já está do lado da Cais de Florida, e a Cais de Florida é onde ficam as famosas cuevas, que são os pontos não oficiais de troca de pesos.
Olha só, presta atenção agora no áudio que vai aparecer no próximo take de como é caminhar aqui pela Cade Florida. Escuta. Onze 11h55, eu tava vindo lá da Cade Florida, voltando aqui em direção que eu tava antes do Obelisco. Chegamos aqui, ó, nesse ponto que é um dos mais famosos de Buenos Aires, que é a Praça de Maio e a Casa Rosada ali atrás. E infelizmente eu não sei se é sempre assim, ou se eu dei azar, mas olha, tá bem sujo aqui, para ser uma praça super importante aqui da capital. Me surpreendeu bastante. Agora tudo fez sentido, teve um protesto aqui, o pessoal passou a noite de ontem para hoje contra o governo, e por isso que tá tão sujo aqui. Agora eu vim pro outro lado e o pessoal tá limpando aqui, então eu até fico feliz que não, que é um caso muito específico, porque realmente estava muito sujo, mas graças a Deus foi só um protesto. E estamos aqui na Casa Rosada e aqui já está mais limpo, já está bonito. E para deixar registrado, né, a Casa Rosada é a sede do governo, então por isso que foi aqui a manifestação. E a Praça de Maio é uma homenagem ao dia 25 de maio de 1810, o dia da independência da Argentina. 12h05, saindo aqui da Casa Rosada e da Praça de Maio, vou contornar aqui a Casa Rosada e vou para outro ponto que a galera adora conhecer aqui em Buenos Aires, e é aqui do lado. E até antes de eu chegar ali onde eu tô indo, a gente passa aqui pelo Centro Cultural Kirchner, que dizem que é bem legal, um lugar bem bonito de conhecer. 10 minutos de caminhada ali da Casa Rosada até aqui. E olha onde estamos, Puerto Madero. E é legal de chegar por aqui, porque a gente chega exatamente onde fica a ponte, que é o símbolo aqui do Puerto Madero. Essa ponte ela foi feita em homenagem ao tango, é como se fosse, né, o casal dançando e o homem jogando a mulher para trás, assim, né? Aquela posição clássica do tango. E aqui começam os restaurantes também, ó. Olha só que maravilha, ó. Quando a gente tá sozinho, aí a gente se oferece para tirar foto das pessoas. Eu tirei foto delas e agora elas vão tirar uma foto minha, entendeu? Fica a dica. Aqui tem o Museu Fragata, que é esse barco aqui. Bastante gente vem aqui conhecer. Eu tô gostando bastante de ficar caminhando por aqui. É um lugar super clichê, super famoso, super turístico, mas realmente faz jus aqui ao que se propõe. 12h35 e vamos mudar então agora de local aqui em Buenos Aires. Tô saindo aqui então do Puerto Madero, vou pegar um Uber e vamos pro nosso próximo destino. Cheguei direto agora aqui em Palermo, no recomendadíssimo El Preferido. Vamos ver se tem vaga, porque dizem que é concorridíssimo. O ideal é fazer reserva. Eu não fiz reserva, eu tô sozinho, eu vou tentar dar esse migué e ver se eu consigo uma mesinha. Como esperado, a fila aqui tá grande, mas vai dar tudo certo. Botei meu nome na lista, tá em torno de 1 hora de espera, o que é até interessante, porque a minha ideia em vir aqui para Palermo Sorro era mostrar que é legal de passear por aqui também. Então agora são 1 da tarde, então enquanto eu espero até as 2, eu vou dar uma voltinha aqui por Palermo, mostrar pra vocês. Tô indo em direção à Praça Armênia, que fica bem pertinho aqui. E aqui no caminho a gente passa pelo restaurante mais pop, talvez, agora de Buenos Aires, que é o Dom Julio. E o Dom Julio é o mesmo dono do El Preferido. Eles ficam a uma distância de 1 quadra, mais ou menos, aqui um do outro em Palermo Sorro. Só que esse aqui tá bombando ainda mais. E só de passar aqui na frente já atiçou todas as minhas lombrigas. O cheiro da carne tá maravilhoso, tá louco. O que é legal em volta da Praça Armênia é que ficam os restaurantes aqui e eles são bem agradáveis e tal, aqui é bem legal de ficar. E tem um fenômeno que acontece aqui em Palermo, que todas as lojas, todos os restaurantes são bonitos, só que nem todos são bons, né? Tipo, às vezes acontece de ser muito bonito o lugar, mas a comida não é tão boa e tudo mais. E eles têm uma expressão aqui em Buenos Aires para exemplificar isso, que eles chamam de Muy Palermo. Muy Palermo é quando um negócio é muito bonito, mas não tem muita qualidade.
Então só cuidem, porque nem tudo que é bonito é bom. Por isso que eu gosto de pegar sempre dica com quem é daqui, porque aí a gente diminui um pouco esse risco de pegar os Muy Palermo. Que é uma dica de um lugar que não é Muy Palermo, é esse aqui, ó, Las Petunias. Eu vim aqui em 2020, é delicioso, a carne é maravilhosa e ele é do mesmo dono do La Hormiga, que é outro lugar também fantástico. Anotem esses dois aqui em Palermo. Tem pizzas, esse aqui tem assados, é uma delícia. Bota a foto aí, produção, bota a foto aí de 2020. São 2 da tarde, passou a 1 hora que ela falou de espera. Tô chegando aqui no El Preferido, vamos ver como é que tá a fila. Ó, deu certo, tem uma vaga no balcão, como eu gosto. Eu acabei ficando na melhor mesa, no melhor lugar, porque eu tô na frente de todas as comidas. Eu posso escolher aqui, ó, ao vivo o que eu vou comer. Acabou de chegar então aqui a comida. É bastante coisa. Veio aqui a milanesa fugazeta. Ela vem com um queijo gratinado com cebola. Então ela tem a crocância da milanesa ainda e vem com esse sabor. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. E olha essas papas, batatas fritas. Olha isso aqui. Meu Deus. Isso aqui deve estar um espetáculo. Extremamente crocante. Nossa senhora. Olha, já vi meus vídeos da Bélgica. A Bélgica é forte em batata frita, só que essa aqui, olha, vou te dizer, acho que tá até melhor. E agora, vamos ao momento da milanesa fugazeta. Milanesa de carne. Olha isso aqui. Ela vem extremamente crocante, a milanesa. E o sabor em cima da cebola com queijo é fantástico. A carne é muito macia. E o queijo agora, peguei mais queijo. O queijo é muito bom também. E foi tudo. Toda a milanesa, né, no caso. Porque é bastante comida. Eu sabia que não ia conseguir terminar as fritas, mas eu queria pedir porque eu vi saindo daqui, meu Deus, era um espetáculo. E eu vou levar comigo, vou pedir pra levar agora, vou deixar na mochila, quando eu tiver fome eu vou pegar um pouquinho e vou levar umas pra Cacá. Batata frita nunca é a mesma coisa, né? Infelizmente, depois de botar no pacote. Mas vamos ver se ela pega um pouquinho da sensação dessa batata frita aqui quando eu chegar no Chile. E agora são 13h05 e eu vou pedir como meus amigos do 3 Viagens falam, a dolorida. Mas todos os valores dessa viagem vão estar numa planilha, então vou deixar aqui o QR Code, entra ou na descrição aqui, entra lá e me solicita a planilha que eu te mando. E essa planilha também vai estar no guia de viagem meu e do 3 Viagens, então também é mais um benefício de quem comprar o guia, vai ter todos os custos lá. E nessa planilha vai estar também aquela comparação de preços para quem trocou dinheiro aqui, para quem pegou pela Western Union, para quem pegou todas, Wise, cartão de crédito que não tá na... Vai ter tudo, vai ter tudo. São 3h20, eu tenho mais 1h40. Isso porque às 5 da tarde eu já combinei com o RR Translados de me pegar ali e levar para o aeroporto. Então nessa 1h40 eu não quero fazer também as coisas correndo. Eu queria muito mostrar a Plaza Serrano para vocês, só que ela é pro outro lado do que eu quero mais mostrar para vocês, que é outras praças, outros parques que tem aqui que são muito bonitos. Mas fica aí essa dica, deem uma olhada quando vierem para cá, porque em volta da Plaza Serrano também é bem legal de passear e tal, tem bastante coisa legal por ali. E tá ficando frio, não sei se foi porque eu comi, mas tá ficando frio de novo. Saí daquela rua lá, aquela lá é do El Preferido, 13h30, 10 minutinhos de caminhada só. E eu já tô aqui, ó, nessa área que ali é o Jardim Botânico e aqui é o Jardim Zoológico. Então vou dar uma passeadinha por aqui. Agora vamos
Vamos dar uma descansada, admirar a beleza aqui do natural de Buenos Aires. É uma paz aqui. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, às vezes eu esqueço nas viagens, que é ficar quietinho e ficar só escutando as pessoas em volta falar. Porque a gente escuta espanhol, escuta português também, e escuta outras línguas aqui nessas cidades assim tão turísticas como Buenos Aires. É muito bom assim quando a gente realmente sente que está em outro lugar, está vivendo outra cultura, escuta o sotaque da região, sentir essa sensação de que eu estou em outro lugar. Recomendo vocês também quando tiverem, fica um momento quieto assim, só escutando os sons, não esse, né, de obra. Fica escutando o som da cultura local, que a gente se sente também incluso no ambiente. 5 para as 4, andei de lá do comecinho até o final aqui do Jardim Botânico e já saio aqui do outro lado, que é onde fica o Jardim Japonês. O Jardim Japonês mesmo eu não vou entrar porque tem fila para entrar, tem que pagar. São 690 pesos, dá aí, sei lá, 10 reais, pouco menos de 10 reais. Não é pelo valor, mas é mais pela fila ali, porque eu tenho, agora são 4h15, eu tenho 45 minutos ainda em Buenos Aires. E aqui já estou entrando no El Rosedal. Esse parque aqui pra mim, dos que eu conheço, que fique registrado, é o mais bonito. Esse aqui eu acho muito lindo. A melhor estação do ano para vir aqui e pegar isso aqui cheio de rosas é na primavera, né? Então é dos meses de setembro a dezembro. Eu tô aqui em abril, mas tem bastante flor aqui também, tá bem bonito. Esse aqui é um parque extremamente romântico, é onde eu tô mais sentindo falta da Cacá. Na verdade, claro, eu tô sentindo falta em todos os momentos, mas aqui é extremamente romântico. Isso aí, 5h30 da tarde aqui em Buenos Aires e acaba o primeiro tempo aqui da cidade. Agora eu vou para Santiago, no Chile, e aí volto na semana que vem para fazer a segunda etapa e aí vou mostrar bastante coisa ainda, então fica aí, não sai que já já eu volto. De volta, Argentina, 1 da manhã. E vamos continuar nosso rolê, só que agora eu vou dormir, né? 1 da manhã, eu tô esperando aqui de novo o pessoal da RR Translados e eu tenho até as 3h20 da tarde para aproveitar Buenos Aires. E tá aí o homem, chegou aí. Mas antes de dormir, tava saindo aqui do aeroporto e o Wagner ali, ó, tá ali me esperando ali. Eu falei pra ele, cara, fiquei curioso com esse choripãs que tem aqui na saída do aeroporto. Ele falou assim, esse aqui é o famoso chori da Costaneira. Ele fez a gentileza de parar. Eu vou pegar um, então ainda já vamos começar a aproveitar Buenos Aires a 1 da manhã. Coisa maravilhosa. São 10 da manhã já. Eu acordei pelas 8, que eu fui dormir depois das 2. O trânsito aqui em Buenos Aires é pesado. Levei 1 hora da onde eu tava até aqui. Mas tô chegando aqui, ó, no Museu da Evita e vou tomar um café aqui. Esse lugar aqui é super agradável e ele fica junto do Museu Evita. É mais uma indicação da Graça, minha amiga, que é bem interessante de incluir no roteiro quando quiser tomar um café da manhã num lugar que já esteja no passeio. Ele fica em Palermo, bem do lado aqui já do Jardim Botânico e de toda aquela região que eu visitei na semana passada. E eu pedi essas tostadas aqui, porque olha só que ela vem. E eu não tinha comido doce de leite ainda, aqui na Argentina. Importantíssimo. Já são 11 da manhã e eu vim agora aqui para um dos bairros mais nobres aqui de Buenos Aires, que é o bairro da Recoleta. Eu vim para cá porque aqui, além de ser bonito de caminhar e passear e tal, a gente passa por vários pontos turísticos bem interessantes aqui da cidade. E um deles, e o primeiro deles, eu acho que um dos mais famosos, é esse aqui, ó, o cemitério da Recoleta. Eu tava vendo ali que o ingresso custa
2.338 pesos, dá para pagar até com cartão, eles aceitam cartão de crédito e débito, então dá para usar o Wise aqui também. E eu vou deixar aqui do meu lado a foto que eu tirei aqui com o QR Code e dá para comprar já também o ingresso direto pelo QR Code deles. Olha só, e segue nesse vídeo que eu ainda vou te mostrar um restaurante clássico aqui de carnes de parrilla, um bodegón, que era o preferido de El Dieguito, que não sou eu, o Diego Maradona. Então fica aí. E logo na sequência ali do cemitério, a gente já chega aqui no Centro Cultural Recoleta, que é um centro de cultura que tem entrada gratuita e aqui rola várias exposições, shows, diversas outras atividades culturais. E eu vou deixar aqui na tela também um QR Code com essa agenda cultural deles, que aí quando vocês vierem, vocês podem dar uma olhadinha aqui no QR Code e saber o que vai rolar por aqui. E logo na sequência aqui a gente já vai chegando na Faculdade de Direito aqui de Buenos Aires, que é um lugar interessantíssimo de ver, porque é uma construção absolutamente imponente. Dá uma olhada se isso aqui não merece uma visita. E lembrando que todo esse passeio aqui tá lá no guia de Buenos Aires, que eu vou deixar aqui na descrição o link. Então não precisa nem anotar nada aí, é só pegar depois o guia e repetir, porque esse passeio tá bem completo no guia. Bem na frente aqui da Faculdade de Direito, a gente chega na Floralis Genérica. Essa aqui é uma obra que é muito linda para começar. É uma flor metálica e ela se abre às 8 da manhã, começa a se abrir às 8 da manhã e ela começa a fechar de tarde e às 6 da tarde ela fecha novamente. Ah, se eu tivesse mais tempo, olha essa estrutura aqui que tem para ficar deitado e admirando aqui, relaxando. Meio-dia e 25 e eu não podia vir para Buenos Aires e não passar por aqui, ó, caminhando. E a história aqui dessas casas coloridas é que isso aqui é uma zona portuária, então eles usavam a tinta que sobrava para ir pintando as casas aqui. E por isso que ficaram assim, nessa cor. E a poucas quadras, tipo 3 quadras do Caminito, já tem o estádio do Boca. Que a gente tá no bairro La Boca. Pra quem curte futebol, aqui é parada obrigatória. É um dos templos do futebol. Eu já fiz o passeio, é muito legal. O campo fica tipo colado assim na arquibancada. E agora a minha próxima meta é vir aqui num jogo. Ainda não vai ser hoje. E agora, 1 da tarde, tô chegando aqui ó, no Mercado Coto, porque tem algo muito importante para resolver. Não vou sair daqui sem vinho, né? Esse aqui é o mercado que tá no meu caminho. Não tem tantas opções assim, eu até perguntei para alguns amigos meus que entendem bastante de vinho, e eles me passaram algumas marcas aqui que eu não encontrei. Mas eu encontrei aqui, ó, esse aqui, um DV Catena. Tá saindo 4.200 pesos, mais ou menos uns 50 reais. Então assim, claro, dá pra gente comprar vinhos bem mais baratos aqui. Tem vinho por, sei lá, 700 pesos aqui. Mas também a gente pode aproveitar uma oportunidade única que a gente tem aqui, que é pegar vinhos muito caros no Brasil e que aqui sai um preço razoável, né? E aí, então, até vou deixar aqui o valor dele no Brasil para ter uma medida de comparação. Lembrando, então, que todos os custos dessa viagem, incluindo esses vinhos e incluindo uma comparação numa tabela das formas de pagamento, de quanto que sairia cada compra com as diferentes formas de pagamento que vão estar nessa tabela. Se tem interesse, pede ela aqui, ó, nesse QR Code ou no link que vai estar na descrição. E esse Mercado Coto já fica aqui no bairro de San Telmo, que é o local que eu cheguei agora aqui para dar uma caminhada e daqui a pouco eu vou almoçar, porque já passou da 1 da tarde, agora são 1h25. E agora eu tô aqui bem onde acontece a feira de San Telmo. Na verdade ela acontece aos domingos e eu tô aqui numa quarta-feira, então não tem nada, né? Mas já sabem, se estiverem aqui nos domingos, venham pra cá. E tá aí o famoso mercado de San Telmo. Eu adorei o mercado de San Telmo, mas eu tenho um lugar muito importante para ir ainda, e é aquele lugar que eu falei que era o preferido do Dieguito Maradona.
E como a própria fachada diz, é um clássico de Buenos Aires, La Brigada. Para começar, eu pedi uma morcilla, que é uma linguiça de sangue de boi, e ela é uma delícia. Tem gente que não gosta, mas eu acho que muita gente que não gosta é porque não deu a chance para ela. Não é pelo sabor, porque o sabor em si é uma delícia. Ela tem uma cremosidade, é muito boa. E aí chegou o prato principal, que é uma loucura. Esse aqui, ele falou que é uma das especialidades da casa, que é um segredo. La Serra. Ah, viu? E o segredo é esse, na verdade. Esse aqui é o tapa de ojo, que na verdade o ovo de bife é o entrecô. E o tapa de ojo, que eles chamam aqui, sabe aquela orelhinha que tem? Bota aí, produção. A orelhinha que tem em volta do entrecô, que é a melhor parte, a parte mais macia do entrecô. E aí eles fazem só essa parte, claro que daí num outro corte, né? E aí ela fica assim. E ela é tão macia que ele cortou com a colher. E ela tá no ponto que eu pedi. Pedi rugoso, que é o mal passado. Agora vou provar, né? Maravilhoso. Que delícia. Uma coisa que eu já notei é que a carne argentina, ela é menos salgada que a carne brasileira. Então, às vezes, dá a impressão de que falta sal. Só que o sabor da carne é incrível. Então, eles só dão um toque, que é pra gente sentir bastante o sabor da carne. Então, olha isso aqui. Sei que isso é uma coisa polêmica, mas me deixa aí nos comentários qual é o teu ponto preferido da carne. Eu gosto assim, ó. Esse aqui é muito vermelho pra ti. Sinceramente, esse tipo de carne aqui, se não for mal passado, dá uma estragada. 13h40 da tarde e eu cheguei aqui no aeroporto. Então, aqui se encerra o meu período aqui em Buenos Aires. E, pô, eu acho que deu pra fazer bastante coisa. Se vocês gostaram, me deixa aqui no comentário o que vocês acharam, se essas dicas vão servir pra vocês. Eu fiquei bem surpreso, assim, com o quanto que eu consegui fazer aqui com esse pouco tempo. E bem feliz, e foi maravilhoso esse período aqui em Buenos Aires. Eu amo essa cidade. Espero que vocês tenham gostado. E vocês já sabem, o meu próximo vídeo é no Chile. Então, para não perder esse vídeo, já te inscreve aqui no canal. E esse vídeo tá muito bom, então se inscreve no canal para não perder. Se já estiver vendo esse vídeo mais adiante, eu vou deixar aqui a recomendação. Aí pode seguir aqui pelo meu canal. E a gente se vê nesse próximo vídeo. Mi amigo Fabián estaba aquí conversando de fútbol. ¿Cómo se llama el pibe de River? Se llama Echeverri. Muy bueno.